Olá! Vamos então analisar os principais pontos de saúde da Semana Epidemiológica 30 de 2025. Isso cobre o período de 20 a 26 de julho. E o nosso objetivo aqui é, mais do que solistar dados, é tentar entender o que eles indicam, sabe? Tanto aqui no Brasil quanto no cenário global, certo? Vamos começar a mergulhar nisso. Perfeito. Esse acompanhamento é chave, né, para a gente entender as tendências, os riscos e, claro, como responder. É ter o pulso da situação mesmo. Isso. Começando aqui pelo Brasil, síndromes respiratórias. No DF, a síndrome gripal, ASG, levou aí uns 7% dos atendimentos na atenção primária. E olhando para o país todo, pela vigilância Sentinela, nas semanas 27 a 29, a influenza deu uma diminuída, ficou em 24%. Já o SARS-CoV-2, estável, 5%. E olha só, o rinovírus subiu bastante, né? Foi a maior parte daqueles 71% de outros vírus. Interessante ver essa dinâmica, né? O rinovírus ganhando espaço. E quando a gente olha para a SRAG, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que são os casos mais sérios, foram mais de 4.000 casos nessas semanas. O VSR ainda predomina, mas a influenza A caiu e o rinovírus também apareceu mais nos casos graves. O padrão se mantém. Crianças pequenas têm mais casos, mas a mortalidade ainda pega mais pesada nos idosos, né? Verdade. Outro ponto aqui no Brasil, influenza aviária. Tivemos 19 focos confirmados em 2025 até agora, um número maior que 2024, incluindo um foco comercial, o que sempre preocupa mais. E teve aquele caso no Bioparque do Rio, né? Com o H5N1 confirmado depois que umas aves morreram lá. O parque foi interditado. Sim, esse caso do Rio é um sinal de alerta importante. O H5N1 circulando ali onde tem muita gente, muitas aves diferentes, mostra o risco real de passar para outras espécies e o impacto econômico para a avicultura, né? Precisa de vigilância máxima mesmo. Mudando para arboviroses, dengue. Os casos prováveis diminuíram um pouco nas últimas 3 semanas, foram quase 31 mil. Mas, nossa, a letalidade em alguns lugares, como DF e Alagoas, continua muito alta, né? Chikungunya também segue aí e Oroposte continua subindo, especialmente no Sudeste. Pois é, as arboviroses não dão trégua, né? Continuam sendo um desafio enorme e com cenários bem diferentes pelo Brasil, tanto em número de casos quanto na gravidade, como essa letalidade da dengue mostra bem. Agora, olhando o cenário global, a Mpox, quase 28 mil casos, um aumento aí de 6%. A maior parte na África, né? República Democrática do Congo liderando e com clados diferentes circulando por lá. Serra Leoa também chama atenção pelo número alto de óbitos recentes. Exato. Teclados diferentes na RDC pode significar diferenças na gravidade, na transmissão. E essa situação em Serra Leoa, com tantas mortes em pouco tempo, sugere uma letalidade bem alta, ou talvez dificuldade no acesso a tratamento, precisa de atenção urgente. E na vizinhança, Colômbia, febre amarela continua preocupando. Mais de 100 casos, 40 óbitos. E um perfil bem marcado, né? A maioria, homens, em alguns municípios específicos. Reforça demais a necessidade de vacinação e de vigilância ativa onde a gente já sabe que tem risco. É uma doença prevenível, mas que continua matando. Falando em coisas que pioraram, malária na África Austral. O cenário de 2025 está bem preocupante. Zimbábue, por exemplo, deu um salto enorme nos casos e mortes comparado com 2024. Botsuana também, com um surto desde o ano passado e transmissão local até fora das áreas que a gente considerava endêmicas. Se a gente conecta isso ao quadro geral, dá para pensar em fatores como mudanças climáticas, né? Favorecendo o mosquito, migração, acesso desigual à saúde, à prevenção. Tudo isso pode estar contribuindo para esse avanço da malária em alguns países. E cólera. Globalmente teve uma leve queda em junho, mas ainda assim 28 países reportaram casos em 2025. O estoque de vacina oral está baixo no mundo todo e tivemos aquele caso na Polônia, né? Primeiro em anos numa paciente que nem viajou, levanta suspeita de transmissão local. A subnotificação, que a gente sabe que existe, muitas vezes ligada a conflitos, clima, esse caso na Polônia é um lembrete. Mesmo em lugares com bom saneamento, a doença pode sim reaparecer. E com estoque baixo de vacina, responder a surtos fica mais complicado. Uma atualização rápida de pólio. Paquistão e Afeganistão continuam como os únicos países com o vírus selvagem circulando.
poucos casos recentes, a maioria em crianças bem pequenas. Estamos perto da erradicação, mas esses focos mostram que não dá para relaxar. O trabalho tem que continuar intenso. Agora, sarampo. Está ressurgindo forte nas Américas. México com milhares de casos. Canadá, EUA. E o padrão é muito claro. A imensa maioria não é vacinada ou não sabe se foi. Aqui no Brasil, teve aquele surto em Campos Lindos, no Tocantins, ligado a uma comunidade com baixa vacinação. Isso bate na tecla da cobertura vacinal, né? É uma ligação direta. Onde a vacinação cai, o sarampo volta. O caso no Tocantins mostra o risco real de doenças que a gente já tinha controlado voltarem por falha na imunização. É preocupante. E coqueluche também na lista. Peru, muitos casos em bebês e com mortes. Já no Japão, os números estão mais estáveis, mas a maioria dos casos é em adolescentes e jovens adultos. São perfis de idade diferentes, mas a lição é a mesma. Vacinação em dia é crucial, incluindo os reforços, né? No Peru, a vulnerabilidade clássica dos bebês. No Japão, talvez o efeito do tempo desde a última dose, quem sabe? Para fechar, uma questão ambiental aqui no Brasil. Padre São Bernardo lembra do desmoronamento do lixão? A empresa responsável assinou um TAC, um acordo, e começou a retirar o lixo do córrego. O material vai para um aterro certo. Olha, é um primeiro passo, né? Importante. Mas a recuperação de um desastre assim leva tempo. Precisa monitorar para ver se o acordo vai ser cumprido direitinho e se o ambiente vai se recuperar mesmo. Mostra o desafio que é lidar com resíduos. Uf, quanta coisa diferente acontecendo ao mesmo tempo, hein? De vírus a lixão impactando a saúde. Se a gente tenta juntar tudo isso, o que fica de mais importante? Olha, acho que fica muito clara essa dualidade. A gente vive num mundo super conectado, né? Um vírus viaja rápido, como a gente viu com o Mpox, ou mesmo a ameaça da gripe aviária, mas ao mesmo tempo o que define quem vai sofrer mais são as condições locais, acesso à água, saneamento, vacina, hospital. É isso que determina a vulnerabilidade, seja para a malária na África, para o sarampo aqui nas Américas, para a dengue no Brasil. Então a pergunta que talvez fique é: como a gente pode fortalecer a nossa capacidade de vigiar e responder, pensando globalmente, mas agindo para reduzir essas desigualdades locais, sabe?